Sextou, amigo ligado na Tribuna de Minas, você sabe, é hora de falar de esporte local, direto da redação do jornal no bairro Estrela Sul, sempre com um tema especial. E a partir dessa sexta-feira, você já pode ver aqui ao meu lado o Clóvis Santos, a gente inicia duas entrevistas, né, já que inicialmente são dois pré-candidatos à presidência do Tupi para o triênio 2020-2022. O primeiro deles, por ordem alfabética, Clóvis Santos, da chapa SOS Tupi, tem como vice o Oswaldo Ribeiro. Clóvis, primeiro eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente para poder falar de Tupi e do que você planeja, caso eleito, né, para 2020 a 2022. Boa tarde, eu que agradeço o convite. É sempre importante a gente ter esse espaço para poder falar do clube profissional da cidade, né, que até 2016 figurava aí na elite do futebol e é muito salutar esse debate. Eu espero que a gente consiga fazer com que as pessoas se envolvam, entendam o que o Tupi quer e as propostas que o SOS tem para poder tentar resgatar aquele Tupi de antigamente, mais vitorioso. Ao lado do Clóvis, Gabriel Ferreira Borges, jornalista da Tribuna de Minas, para nos auxiliar aqui para as demandas ao Clóvis Santos, as questões ao Clóvis. Gabriel, seja muito bem-vindo mais uma vez. Sempre às horas, vamos começar a sabatina, né? Os pré-candidatos. Sem dúvida, sem dúvida. Clóvis, primeiro eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar do início mesmo. Por que você resolveu se candidatar à presidência do Tupi? Lembrando que as chapas elas devem ser registradas até a próxima segunda-feira e na terça-feira, dia 24, a COFEL, que é o Comitê de Fiscalização Eleitoral, valida as chapas candidatas à presidência. Clóvis da oposição, né, Clóvis Santos da oposição, primeiro eu queria saber o que te motivou a estar nessa candidatura. Na verdade, foi o projeto em si, né, que é terminar com essa figura de presidente, né. Essa questão de ser candidato a presidente, hoje, é uma obrigação estatutária, né, mas a gente tem um plano completamente diferente se a gente conseguir ser vitorioso aí nesse pleito, que é terminar com essa figura e fazer com que o Tupi seja um clube dirigido, né, por um conselho que possa a gente sentar na mesa, tomar as melhores decisões de uma forma mais democrática, porque eu não acredito muito nesse sistema presidencialista em clube de futebol, não. Estamos agora com muita abertura de SA e ela é exatamente para poder quebrar um pouco desse ritmo, né? E estudando um pouco até a gestão do Bandeira de Melo, que fez um excelente trabalho no Flamengo lá, apesar de ser presidencialista, ele abriu muito o leque em relação à participação dos outros vice-presidentes, até do conselho, na gestão do clube. Então a nossa ideia principal e que me motivou a participar disso é esse engajamento que a gente teve por parte de muitos torcedores, né, que querem um Tupi diferente, querem participar. E em segundo, porque é um clube que a gente gosta, é apaixonado e não podia me furtar diante de um projeto que eu acredito. Porque tudo aquilo que a gente acredita, a gente se empenha e eu estou muito feliz pelo projeto, pelo SOS, que não é Clóvis. O SOS ele é formado, né, por muito mais pessoas. Eu não vou citar nomes para não ficar acabando esquecendo, mas assim, se fosse o caso de lançar chapa e fosse naquele sistema, com certeza viria com o apoio do Sr. João e do Sr. Eurico, que para mim são as pessoas hoje muito indicadas a ocupar um cargo assim de presidente, até por questão de estarem aposentados um pouco mais tranquilo. Eu não tenho condições de gerenciar. E como não é remunerado, a única formatação que eu poderia participar é no sistema de conselho, que aí eu consigo cumprir as minhas obrigações e contribuir com o Tupi com o tempo que eu teria disponível. A respeito dessa proposta da chapa, Clóvis, da criação de um conselho gestor, seria necessário fazer uma mudança estatutária. E de acordo com o estatuto em vigência do clube, para fazer uma mudança estatutária tem que ser por meio de uma assembleia geral em que a proposta, em que essa mudança seja também de bom gosto a 2/3 dos associados gerais do clube. Eu gostaria de saber como que você já está se articulando, como a chapa já está se articulando junto aos associados em relação a essa proposta. Essa proposta ela já foi apresentada de uma maneira geral para um bom número de associados, por exemplo? Sim, a gente tem um canal, né, nas mídias para poder colocar todo o nosso plano de metas. Foi feito o lançamento da chapa com um plano específico de metas e a sua resposta é muito tranquila para mim, porque a gente só vai conseguir ter os 2/3
a gente conseguir ganhar a eleição. Porque o número hoje de aptos a votarem, né, para a Assembleia Geral, é muito próximo daquele número de pessoas que elegem um presidente. Então, a gente conseguindo ser eleito, a gente conseguiria esses 2/3, né? E outro fator que é importante, e que também é mais a executiva, é a questão de transformar os sócios torcedores com direito a voto. Que aí, estatutariamente, a gente tem outras formas de também trabalhar, porque eu acho inadmissível hoje, pro Tupi, tá? A gente não pode comparar o Tupi com o cenário nacional a nível de torcedor. Porque é impossível comparar um clube que tem 123 mil sócios ativos com direito a voto para o Tupi, que a gente tem uma expectativa de ter 4 a 5 mil. Então a ideia é que esses sócios torcedores também tenham direito a voto lá e possam participar, né, das decisões do Tupi, porque a razão de ser do Tupi é o torcedor. E hoje o que a gente vê é que boa parte dos torcedores do Tupi que vão ao estádio, se dedicam plenamente, e são Tupi, né, só torcem específico, não são sócios. Então a nossa ideia é modificar isso para que eles tenham acesso a isso. E é uma falha minha que eu cometi quando eu estava lá na frente do futebol, é que não ter tido tanta interação com a torcida, que hoje eu vi que é fundamental. A gente não consegue trabalhar sempre, né? E a minha ideia é trazer todo mundo para dentro para exatamente participar e deliberar. Porque no status que o Tupi está hoje, é só com muito empenho, muita participação da cidade, não só dos sócios, é que a gente consegue voltar a outro patamar, porque a gente está entrando com o sonho de retornar à Série B. Eu não estou entrando com o sonho simplesmente de volta ao módulo 1 e vamos aquela luta toda. Tem que pensar alto, como pensei quando eu entrei no Tupi em 2008. Conseguimos chegar só 8 anos, né, depois, e a gente espera que a gente consiga repetir isso, né? Daqui a 8 anos está de novo no cenário nacional um nível que o Tupi merece, que a cidade também merece, que o estádio também precisa, né? Você ficou no Tupi entre 2008 e 2016, né? Houve um pequeno hiato em 2013, se não estou enganado, mais curto. Já nos últimos anos, como diretor de futebol, né? Como a sua pasta, como você mesmo diz, era o futebol, você era o gestor de futebol da equipe. E você mesmo disse que não havia uma relação com o torcedor tão próxima. Aliás, ela era muito desgastada, era problemática, inclusive. Porque o que mudou de lá para cá, que de repente agora você possui tanto apoio dos torcedores, inclusive uma grande maioria de não sócios que não podem participar ainda do pleito, mas o que mudou de lá para cá, que de repente o Clóvis, que tinha suas desavenças com torcedores, suas polêmicas, agora tem o apoio deles? Eu vou separar bem pelo seguinte: quando a gente está dentro do Tupi, a visão é uma. E hoje, depois que eu saí do Tupi, eu consegui mais tempo e mais condições de sentar com o torcedor e conversar. Porque a gente tem que, eu não posso deixar de frisar, porque eu sempre tive meus compromissos profissionais. Eu não recebia salário do Tupi para poder ficar à disposição. Então, o pouco tempo que eu tinha, era para mim aquilo era uma profissão também, era um trabalho, eu me dedicava muito àquilo. Então, essa relação com o torcedor, ela requer muito tempo, muita dedicação. Um tempo que eu não tinha, eu sempre fui muito prático. Até pelo meu jeito de ser, sempre foi muito prático. Então a minha relação com a torcida e com a imprensa sempre foi uma relação que eu deixava para o marketing, deixava para as outras áreas e sempre cuidei especificamente do futebol. Várias ações que eu acabei tomando, e posso repetir algumas delas também, e a gente tem que deixar bem claro e transparente, porque entre o jogador ter desgaste com o torcedor, entre o treinador ter desgaste, é melhor um diretor que não entra em campo. Então muita coisa que aconteceu era uma estratégia de blindagem. Posso ter me excedido algumas vezes, a gente amadurece, algumas coisas a gente sabe que poderia ter sido feito de uma forma diferente, mas o que me trouxe aos torcedores a retornar esse bom relacionamento comigo, primeiro foi o diálogo, que a gente abriu, até por uma questão de tempo. Eles entenderam muitas das coisas que aconteceram. Também tiveram erros dos torcedores em relação à cobrança, porque eu fui cobrado nos melhores momentos do Tupi, né? Eu fui cobrado quando o Tupi estava na Série B. Eu tinha uma animosidade quando o Tupi fazia campeonatos mineiros. Eu sempre fui muito transparente, que eu nunca fiz campeonato mineiro para poder vislumbrar, ser campeão, visto essas coisas. Sempre resguardando o segundo período, né, que era os nacionais. Então sempre foi muito transparente aquilo que eu tentei passar. Concordando ou não, era a forma que eu enxergava. E eu vou deixar um pouco a modéstia de lado, acho que foi o que levou o Tupi
a Série B do Campeonato Brasileiro, que aí colocou em outro patamar, né? Que culminou com a minha saída por outros motivos. Mas assim, a minha estratégia era bem clara em relação a isso. Mas eu fico muito mais feliz hoje voltando, se voltarmos, né, se a gente conseguir vencer, com o apoio deles. Porque essa questão do futebol também profissional, eu vou cuidar, a gente vencendo, eu vou cuidar a princípio, mas iremos formar outras pessoas, porque o meu objetivo principal é cuidar da categoria de base, né? Até em cima desse planejamento que você citou, que era um planejamento seu enquanto diretor de futebol, Clóvis, eu gostaria de saber quais que são os planos em caso de vitória para o ano que vem, porque ao contrário de outros anos, no ano que vem o Tupi não vai ter um segundo semestre. O Tupi disputará apenas o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Sendo que a minoria do elenco vai ser acima de 23 anos. Com um elenco que vai ser montado que vai ser muito jovem. E com o clube em sérias dificuldades financeiras. Eu gostaria de saber o que o Conselho, o que a chapa planeja em caso de vitória para o futebol profissional no ano que vem. Então, o primeiro desafio é o módulo 2, né? Que é um desafio complicadíssimo, que eu acabei auxiliando o Alberto quando eu estava no Baeta, e acabou que acho que é coisa de Deus, né? Colocou num momento que eu nunca imaginei que o Tupi, eu pudesse voltar para o Tupi mesmo, ainda sem resultado, no módulo 2. Mas acabou dando a gente uma expertise em relação a isso. Temos que subir. Se a gente subir para o módulo 1, que é o nosso principal objetivo, e a gente já sabe como é que a competição funciona, a gente está estudando isso já há bastante tempo, é uma coisa que eu sempre frisei muito para a imprensa e para os torcedores, é que eu não entro em competição sem estudar. Né? Então, já assim, o módulo 2 para mim ele já está todo desenhado, como futebol. Estilo de treinador, confecção de elenco, fase de treinamento, mando de campo, horário de treinamento, qualificação física, estratégia de jogo. Estratégia de jogo, quando eu falo, é em questão a horários, essas coisas todas. Para a gente poder subir, que é o nosso primeiro desafio. E a gente sabe também que vai entrar num clube onde a gente não vai ter recurso financeiro para poder investir. Então essas parcerias também já estão sendo montadas. Mas a parceria não de jogadores, parceria financeira. Porque aí eu vou até provocando o Bruno, que ele sabe muito bem que eu não gosto de fazer parceria com o jogador, de clubes. Eu gosto de contratar o jogador que me dá retorno técnico, independente da idade. Agora tem esse diferencial dos 23 anos, né? Mas a gente já está estudando vários jogadores que têm esse perfil e quais são aqueles que irão qualificar com idade superior. E no segundo semestre é que vem a questão da categoria de base. Se a gente conseguir o êxito do módulo 1, a gente vai ter todo um segundo semestre para poder fazer uma formação forte na categoria de base. Porque hoje a gente tem um time que é vitorioso e tal, está fazendo uma final, né, do Mineiro, mas não tem uma base feita em Juiz de Fora. E a nossa ideia no segundo semestre é exatamente isso. Fazer uma categoria de base de 15, 17, 20 anos, pegando jogadores de fora, da Zona da Mata, criando mecanismos para a gente buscar nas cidades pequenas, com a camisa do Tupi, jogadores que possam contribuir. Este modelo atual, então, não te interessa? Nenhum modelo que o Tupi, não é que não me interessa. O que não me interessa são modelos onde o Tupi não é detentor das ações. O Tupi sempre vai deter as ações. Ele é que vai comandar o futebol. Ele não vai ser comandado por nenhum terceiro. Isso não está dentro de mim. O Tupi vai ser detentor de como vai organizar, como vai vender, porque é inadmissível, ainda que faz parte de um negócio, e eu não estou criticando o negócio, a estrutura, eu estou dizendo que eu não concordo. É que você chega numa final e você tem 7, 8 atletas que saem no meio da competição e não vai disputar a final com o time que fez a disputa, que vai para Portugal, com um clube acho que da 4ª divisão, se eu não me engano. É esse tipo de proposta que eu não concordo. Eu vou fazer esse time, para mim, é prematuro desmontar ele, se estivesse no meu comando. Eu faria desse time um modelo para o ano que vem, daria continuidade para aí sim começar uma formação de atletas. A gente não pode pular etapas. O Tupi precisa começar a construir. Para construir, não vai construir com 6 meses. Não é com 6 meses que a gente vai começar a vender atleta. Tem que construir, dar base, fundamentar, fazer a substituição, a transição. E à medida que for fazendo a transição, assim, aí começa a buscar o mercado. É isso que é a minha crítica. Não ao formato.
só para contextualizar, quem talvez não tenha essa informação ainda, de que o Tupi está na final do Campeonato Mineiro Sub-20 e no último jogo, na semifinal contra o Uberlândia, no jogo de volta, o Tupi não contou com 5 atletas que foram emprestados para um time da 4ª divisão de Portugal, o Águia Futebol Clube. Então o Tupi acabou jogando sem esses 5 atletas e eles ficaram só sabendo, inclusive, horas antes. Eles treinaram na semana como titular, inclusive, que a gente foi a um treino. Antes disso, o Tupi já havia emprestado 3 jogadores da equipe titular ao Atlético Mineiro. Lá estão no Galo de BH. Então, só para contextualizar essa questão. Aproveitando esse momento atual do clube, Clóvis, de 2016 para cá, em que você deixou o clube, saiu do clube após o Campeonato Mineiro, né, antes do Campeonato Mineiro e da Série B. Por favor, eu queria que você fizesse uma avaliação de como é que você tem visto essa série de rebaixamentos do clube. Você já viveu acessos e rebaixamentos, né? Isso e um rebaixamento. Mas como é que você tem visto de fora esse atual momento do clube, que além de colher insucessos, ele tem acumulado dívidas trabalhistas e mais. Em relação a essas dívidas trabalhistas, muitos dos atletas que cobram atuaram no elenco que você formou, o elenco comandado pelo Leston Júnior, por exemplo, e até antes disso. Há culpa no cartório? Você estava envolvido nessa situação? Poderia ter tido algum outro tipo de situação? Você está envolvido também nessa questão das dívidas trabalhistas? Você considera assim? Não. Com consciência muito tranquila. Por que acontece? Quando nós viemos para a Série B, nós fizemos um time para o Mineiro. Foi uma base, né? Não foi ele na totalidade, porque eu não poderia pagar o calendário inteiro com uma cota de Mineiro que eu acho baixa para disputar uma Série B, mesmo os salários. Então nós montamos uma pequena base, né? E ali eu faço minha meia-culpa, porque naquele momento ali foi o único momento que eu sempre fui muito criticado por ser centralizador, né? E foi o único momento que eu realmente deixei de ser centralizador e comecei a dividir opiniões. Quando eu comecei a dividir opiniões, deu aquela bagunça no elenco e eu senti que aquilo ali não seria próspero para o Tupi e foi o motivo da minha saída, porque eu queria investir em estrutura, porque a queda poderia ou não acontecer, mas com um time que fosse uma base sustentável, com uma estrutura sustentável para retornar a Série C se tivesse descenso, mas com estrutura boa para retorno. Da minha saída para lá, o treinador que lá estava, e foi um dos motivos da minha saída também, que é bom deixar claro, ele reestruturou o clube todo, reestruturou os jogadores todos. E não qualificou, ele tirou aqueles que estavam, causando várias dívidas trabalhistas, né? Não o treinador, perdão, a diretoria e a comissão técnica. Tiraram vários jogadores que trabalhavam comigo, e eu não sei se foi pessoal ou se foi técnico, porque tecnicamente eles tinham um respaldo muito grande, porque hoje a maioria deles estão atuando na Série B com sucesso, então para mim não cabe essa desculpa técnica. E com a saída fizeram novas contratações, deixaram de cumprir vários compromissos com esses atletas, que motivou isso. Enquanto eu estava lá, nenhum atleta estava com problema trabalhista, a gente estava tudo ok. E foi o maior orçamento que o Tupi teve. E se você analisar bem as reclamações trabalhistas que lá estão, boa parte são de atletas e até de executivos, né, que trabalharam depois da minha saída. Então, essa informação de que eu tenho alguma coisa a ver com essa trabalhista, eu afirmo que não e provo que não. É só mostrar direitinho o período que está sendo feita a reclamação. Até posso citar um dos atletas, que é o lateral lá, o Formiga. Eu nem conhecia. É uma das maiores ações que tem. O ex-executivo também acho que entrou com uma ação. Então não é Clóvis. Ali, quando eles resolveram reformular o elenco sem sucesso, né, porque o time ficou pior do que era, e eu posso dizer tecnicamente muito pior do que era, além de ter tido o descenso, foram várias trocas de treinadores, culminou com o descenso que já estava avisado do primeiro turno para lá, e ali faltou humildade de replanejar. Porque se você sabe que o primeiro turno você não tem condições, você para ali e já começa a planejar o ano que vem. É assim que eu sempre fiz. Eles continuaram investindo com troca de treinador, aumento do número de jogadores e criaram um passivo maior. Então a estratégia que foi errada. Em relação aos descensos, ali começa com o quê? Qual foi o profissional de futebol que conhece o Tupi, as limitações, e estudou o Tupi? Eu sempre disse e sempre reafirmei que o treinador comigo da comissão técnica, ele trabalhava para o Tupi porque a gente tinha um banco de dados muito interessante. Apesar de eu não ir em todos os treinos, mas todos os treinos eram filmados,
Eu assistia sempre no nosso canal lá de imagens, através até do YouTube, acompanhava os scouts e fazia as cobranças. E quando eu fazia essas cobranças, que são cobranças técnicas, o diretor que estava na minha função, é que a gente conseguiu ter esse êxito. Depois da minha saída, eu não vi, pelo que eu assisti de jogo, o Tupi perdeu padrão de jogo, perdeu padrão de contratação, muitas contratações de jogadores lesados, de jogadores que não atuavam há algum tempo, na própria Série B e depois nas outras séries. Teve uma Série C com o Ailton lá, que eu não me lembro o ano, que eu vi que o nível foi muito baixo, criou aquela pra mim uma areia movediça que dando uma falsa impressão de que o Tupi estava forte, mas tecnicamente quem assiste com os olhares que a gente vai acabar aprendendo com os outros treinadores, vê que o time não tinha muita base, era um time de motivação. 2017, era um time de motivação, de pouca técnica, um campeonato muito ruim, como foi a Série B. Então eu vi o descenso como falta de planejamento que a gente não tem. Vocês podem me criticar por qualquer coisa. Todos os times que a gente montava eram times com custo bom e com um handicap muito bom. A gente tinha todo muito bem planejado, até a reposição de jogador por jogador. Até que todos os treinadores que trabalhavam comigo, a gente tem amizade, né? Mas sempre disseram que trabalharam em vários clubes, e eu sou amigo da maioria deles, e nunca foram tão cobrados como treinadores, a nível de treinamento, a nível de contratações, de resultados e de planejamento tático, como foi cobrado aqui no Tupi. Clóvis, em relação às próprias dívidas trabalhistas, independente se você tenha participado ou não em relação a alguns jogadores que estão reivindicando agora seus direitos na justiça, se a chapa ganhar a eleição, as dívidas vão cair no colo da chapa. Qual que é o plano para quitar essas dívidas? Há um planejamento de renegociação junto a esses profissionais que estão cobrando os direitos deles na justiça agora? Alguns que a gente que trabalhou conosco, é muito mais tranquilo fazer essa renegociação, né? Os que não, que hoje são a grande maioria, a nossa ideia é propor um ato trabalhista para que a gente pegue parte das receitas e destine ao pagamento dessas cobranças, porque é inviável você receber 80, 100 mil de patrocínio e gastar 70, 60 em pagamento de dívidas trabalhistas. Até para a continuidade do clube, é importante você fixar um limite que você vai pagar todo mundo, porque se o jogador trabalhou e fez direito e a justiça entendeu que assim era devido, a gente tem que pagar, mas tem que pagar sem prejudicar a continuidade. Então acaba que eles também não recebem. O Tupi também tem um patrimônio perto das dívidas trabalhistas que às vezes nem vai conseguir abarcar todas as reclamações que tem. Então o ato trabalhista é para isso. A gente vai tentar limitar ali, a gente já está nessas conversas, limitar um teto para que seja garantido o pagamento e a diferença do orçamento a gente poder trabalhar o futebol e a assistência social. E de onde vai vir a maior parte da receita desse orçamento? Você falou agora há pouco sobre parcerias financeiras que você está buscando. Quais parcerias seriam essas? Patrocínios, né, que a gente já está conversando, e algumas parcerias de jogadores, que eu estou falando, jogadores que tem um handicap que a gente precisa. Então vem alguns jogadores que serão emprestados, até a custo zero, mas jogadores que têm um handicap que a gente precisa. O resto vai vir baseado em patrocinadores que a gente estava lá, e alguns deles sempre nos apoiaram, alguns saíram, outros não, mas acreditam na chapa, acreditam no nosso trabalho e voltam conosco em caso de vitória. Só agradecer aqui a participação do Fabrício Camilo, mandando um abraço, o Marcos Nasser, da família Nasser, que apoia inclusive o Clóvis. Apoia não, é conselheiro conselheiro em caso de vitória. E Marcelo Condé, que vai mandar uma mensagem aqui, ele diz: o Tupi precisa de estrutura, centro de treinamento, com bons campos. Pergunta: a intenção se for presidente, é ter estrutura para no futuro disputar a Série B? Abraços, que é um pouco do que você já falou aqui também, né? Para ter estrutura, a gente primeiro tem que ter um time de futebol e uma divisão que nos permita ter estrutura, né? Santa Terezinha tem que voltar a ser um centro de treinamento ainda que precário, mas em condições de trabalho, tem que ser reformado aquele gramado, de uma forma ou de outra, e faz parte do nosso planejamento, porque aquilo ali é um centro de lesão hoje, né? Um gramado de, não sei quantos, acho que mais de 40 anos que não é reformado. A gente tem que fazer um mínimo ali, mas um mínimo com qualidade. Simples, mas com qualidade. Santa Terezinha. Em cima disso é o que eu falo. O primeiro passo que a gente tem para vencer
E a gente não adianta pensar em 2025, se 2020 a gente tem um módulo 2 que é terrível. Então a gente está focando no 2 e focando no planejamento da categoria de base, tá? E isso entra muito o atual treinador hoje, o Wesley. Não porque está na final, porque a gente não analisa, eu não analiso o treinador porque tá vitorioso ou não. É porque eu vejo nele uma postura, uma identificação, um trabalho, um planejamento tático, uma humildade que vai muito de encontro àquilo que a chapa pensa. Então, e tem outros profissionais aqui também. Então, a ideia de voltar com a comissão permanente, que você nem me perguntou, mas eu estou te adiantando, vem muito dessa questão que nós perdemos lá em 2016. Nós perdemos praticamente a comissão permanente inteira do clube. E a comissão permanente é a base que você tem para estruturar o que a gente pensa em treinamento tático. E o Bruno vai lembrar, porque muito torcedor não gosta de falar, mas eu sou muito tranquilo nisso. O Tupi sempre jogou por uma bola. Não sei se você lembra dos jogos, eram jogos difíceis. 2015. 2015. A nossa estrutura é jogar por uma bola e ter uma bola parada muito forte. Porque a gente montou um elenco para isso, porque o campeonato pedia isso, em cima de média de altura, de adversário que nós tínhamos, em cima de estrutura de campo e horário de jogos. Então tudo isso era bem estruturado, junto com toda a comissão técnica, e o Leston, que era o treinador, né, que era o comandante, tinha uma comissão permanente nossa e tinha a gente todo para poder fazer essa discussão. E várias ações que foram tomadas no acesso, e uma posso até citar que foi a do Caio, quando aconteceu do Madureira, de a gente retirar e trazer ele para poder se refazer fisicamente, foi com base nesses estudos aí, nessa ideologia, nessa identidade que a gente quer voltar a ter. Mais alguma pergunta, Gabriel? Só em relação agora a uma própria entrevista, Cláudio, que você deu para o Bruno no início desse ano, acho que foi em abril, salvo engano, em que você falava que tinha um Botafogo de São Paulo como um exemplo de uma estrutura de um clube de futebol. O Botafogo, para quem não sabe, em 2018 se transformou o departamento de futebol do clube em uma sociedade anônima. Coisa que atualmente está sendo bastante discutido porque tem um projeto de lei sendo discutido no Congresso, principalmente na Câmara. E eu gostaria de saber, assim, a transformação do futebol do Tupi em uma sociedade anônima é uma coisa certa da chapa? Vocês pretendem fazer isso? Se vocês pretendem fazer isso, vocês vão fazer isso como? Na verdade é o seguinte, essa pergunta sua, ela tem para mim três pilares. Primeiro, a necessidade, né? Porque cada dia que passa, essa figura do patrocinador vem sumindo, né? Tirando os grandes clubes, que eu falo hoje, grandes clubes com massa de torcida, que tem patrocínios masters e outros patrocínios, aí eu cito Flamengo, um pouco Corinthians. Mesmo assim com valores muito baixos, né, em relação dos anos passados. Próximos do que tinham, valores baixos, mas ainda tem. Se você olhar as camisas da Série A hoje, estão só diminuindo os patrocinadores lá. Então, isso é uma necessidade do mercado. Se a gente não se antenar para isso, a gente acaba não conseguindo crescer. Segundo pilar o futebol é um negócio extremamente rentável? O Tupi pode ser uma SA e ter investidores e participar? Pode, desde que tenha transparência. A SA te obriga a ter transparência. Então, segundo pilar eu tenho um sonho que o Tupi seja SA? Claro que tenho. Eu acho que é a única forma que os clubes terão de sobreviver daqui a 4, 5, 6 anos. Porque ninguém mais vai patrocinar ninguém, principalmente dos adventos hoje em redes sociais, né? Hoje você patrocina, você atinge um público muito maior através de algumas ações de rede social do que a própria camisa. E a gente sabe que o Tupi tem uma média de público hoje muito baixa, então é difícil você conseguir atrair. E a terceira situação, que é não menos importante, com uma SA que você possa investir com transparência, você sabendo quem investiu, de que forma que foi investido, o modelo do Botafogo, você consegue atrair investidores, consegue dar resultado para quem investiu e consegue ter um time competitivo. O Botafogo hoje tem uma série de regras, não falo Botafogo de Ribeirão, mas assim, todos os clubes que se transformaram em SA, no Nordeste também está começando a ter essa tendência, eles têm que ter uma regra de transparência, porque a SA tem uma legislação completamente diferente da que a gente tem hoje, a nível de balanço, a nível de votação. E eu acho que o caminho é esse. Se a gente vai conseguir em 3 anos, não sei, mas que tem que começar a plantar semente, tem. Porque a nossa ideia não é perpetuar no Tupi, é oxigenar. Faz 3 anos, planta sementes boas e vamos fazer um PDCA, vamos planejar desenvolver. Alguém depois vai agir, vai corrigir e assim vai. Com
modificação e oxigenação. Mas a questão da SA hoje, para mim, é uma questão de sobrevivência de muitos clubes, excetuando aqueles que conseguem ter um excelente número de sócios torcedores. O Flamengo, Internacional. Agora eu estou assisti uma entrevista do Vanderlei falando muito sobre isso. Não adianta a gente fazer uma senhora gestão do futebol dentro de campo e descuidar da gestão do futebol fora de campo. E tem que estar antenado. Para onde o mercado está indo? Como funciona a Europa? Como funciona o Brasil? Dá para fazer esse comparativo? Não dá. Então o que funciona no Brasil? E um caminho é, se você pega hoje, investe no Tupi, valores pequenos ou grandes, e tem percentual em cima de jogadores, uma categoria de base bem formatada, onde eles são preparados para ir para o mercado exterior e te dar um retorno muito bom, que é o futebol, por que não investir? Tendo como premissa da SA a transparência. Qualquer um entra, vê o balanço, vê que o Bruno investiu 100 mil, que ele está cotista lá, que ele está participando da SA, e que se der um retorno no final do ano, ou 100 mil que ele investiu, ele vai ter esse retorno, mais aquilo que for, de forma transparente. Tendo transparência, eu não vejo problema nenhum nesse modelo. E assusta muitas pessoas da SA, porque por falta de conhecimento. Porque se você entrar para dentro do que ele é efetivamente, você vai ver que ele é extremamente salutar, tanto para o clube quanto para o investidor. É só um problema, até para a gente destacar um contraponto também que aconteceu recentemente com o Figueirense. Há um problema de você tem um cotista que ele tem um maior percentual das ações e dependendo de como está a situação financeira da empresa e também quem comanda a empresa, no Figueirense, por exemplo, houve atraso de salários. Eu gostaria de saber assim, como é que um clube pode se planejar em relação a esses eventuais dramas dentro de uma empresa, no caso, né? Tendo 51% das ações. Porque se tendo 51% das ações, você não fica preso àquilo que eu voltei lá no início, que eu falei que é questão de parceria. Eu sou contrário a essa parceria porque o clube não tem 51% das ações. Eu falo ações assim no sentido dessas saídas agora. Ele não foi determinante, não foi o clube que fez. É isso que eu estou dizendo. O clube tem que ser detentor das ações. Ele é a figura principal, ele é a camisa. Nós não somos uma incubadora. A camisa é nossa, a tradição é nossa. Então nós seremos detentores. Nós que eu falo, o clube, seremos detentores. E os investidores terão participação. E vão poder criticar na transparência. Isso está errado, isso aqui está... E coloca em votação. A votação ela é salutar nesse sentido. O que aconteceu no modelo do Botafogo para o Figueirense e acontece muito no Nordeste, são 3 situações completamente distintas. E aí eu vou voltar no Flamengo. O Flamengo não transformou em SA, mas o que acontece? De certa forma, o antigo presidente, ele conseguiu fazer do Flamengo algo visível, transparente, que valesse a pena investir. Aí pode ser em qualquer modelo. Só que nós estamos falando de Flamengo. Falando de Tupi, a gente tem que ser realista. Aqui a gente precisa procurar, mas deter as ações. Principalmente quando você se propõe a ter, como eu tenho, uma visão de categoria de base vitoriosa. Porque eu sempre tive um sonho de ter um profissional vitorioso. Graças a Deus consegui. Agora eu quero ter uma categoria de base bem vitoriosa. Então esse grupo nosso do SOS, formado por muita gente que é torcedor de verdade, gosta e vibra, é nesse sentido aí. A gente quer fazer com que o Tupi detenha as ações dela, seja detentor de tudo, mas sem, de forma alguma, expurgar aqueles que querem participar e investir. Pode investir, sempre com a premissa da transparência e sem deixar que o clube seja terceirizado. Que é o que aconteceu no Figueirense, que acaba com o futebol, acaba com o torcedor. E se você analisar lá, já era uma tragédia anunciada. E a gente lê bem, estuda bem, o parceiro que lá entrou ainda tinha outros problemas, né? Então a gente tem que fazer esse processo de filtro antes. E um clube que está na Série B não pode ter atrasado de salário, né? Não pode ter porque tem uma senhora de uma cota. Aí esse recurso quem estava administrando? No nosso caso lá, tem que administrar o clube. A parceria ela vem para somar, não para determinar. Quem vai determinar são os sócios, são aqueles que têm lá direitos e responsabilidade. Que normalmente os parceiros não os têm. Quem tem são a figura dos presidentes e aqueles que compõem os conselhos deliberativos lá. Bom, mandar um abraço para mais pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Lucas Oliveira, o Áureo a gente já mandou um abraço, o Áureo Nasser, o Henrique Oliveira e o Laerte Marcos
todos mandando suas mensagens aqui. Clóvis, pra gente encerrar então, falta nos tempos, a gente queria poder conversar ainda mais, tem muita coisa para falar de Tupi, mas queria que você deixasse sua mensagem, por favor, então, ao sócio do Tupi, ao torcedor, a quem vai estar no pleito no dia 5 de outubro, a eleição no dia 5 de outubro, enfim, deixa sua mensagem, por favor. A minha mensagem ela é muito simples, Bruno. Primeiro é dizer o seguinte, foi muito bom a minha saída do Tupi em 2016, para mim, foi muito ruim pro Tupi. Eu disse isso numa entrevista, acho que você chegou a participar, né? Eu estaria saindo porque eu temia que o que aconteceria. Infelizmente pro Tupi, porque eu não torci para que chegasse isso. Mas de um certo ponto para mim foi muito salutar, porque eu volto muito diferente se eu voltar. Muito mais maduro, muito mais tranquilo, muito mais participativo e muito mais aberto ao diálogo. E que, independente de quem vença, que a gente não tenha revanchismo. O Tupi não tem mais tamanho hoje para ter revanchismo. A gente, se entrar lá, vai entrar olhando para o futuro, com uma proposta de não focar no passado e tentar voltar onde a gente estava. E o torcedor pode ter certeza que o compromisso nosso de se vencermos, transformar em conselho, ele é 100% verdadeiro. A gente vai trabalhar sempre para isso, para que tenha democracia, participação popular. A questão de transparência vai ser algo primordial, todo mundo vai entender. Teremos ainda várias discussões, vários problemas, não serão esclarecidos de forma mais tranquila, que no meu tempo do futebol não era tão assim, porque eu sempre cuidei muito do futebol. Numa figura de presidente, eu sei que mudaria muito. Presidente ou do conselho ou do executivo, eu não sei quanto tempo duraria isso, eu teria que mudar isso, eu vou ter que dialogar com um todo. Quando eu era do futebol, eu só cuidava do futebol. Se a gente conseguir ser presidente do Tupi, e mesmo através do conselho, eu sei que vai ter que mudar essa minha postura em relação a falar do Tupi como um todo, porque eu sempre me restringia a falar naquilo que era minha pasta, como você disse. Então, para acreditar no Tupi, acreditar que a gente tem condições de fazer um futebol profissional decente, deixar uma mensagem também para os pais que o futebol ele educa muito, e é por isso que a gente quer mexer muito com a categoria de base, e a nossa prioridade será Juiz de Fora e Zona da Mata. Então, votar na SOS hoje é votar em Juiz de Fora, é votar em nenhum tipo de modificação do patrimônio do Tupi, será mantido, nada será vendido, que é um compromisso que a gente tem, de fazer lá e tentar refazer aquilo que o Tupi perdeu um pouco, não por pessoas que eu não tenho nada a criticar ninguém, fazer com que as pessoas voltem a ter gosto de frequentar a sede social e ao futebol, aos jogos de futebol do Tupi, porque vão poder participar e o grito deles não vai ser só da arquibancada, que é a principal mensagem. Eles vão poder gritar dentro do clube, se virarem sócios torcedores, eles vão ter o espaço deles lá respeitado, vão participar das reuniões, vão sentar à mesa e vão poder não só ficar xingando bandeirinha e juiz, vai poder discutir lá claramente com um conselho que é aberto, que é formado por várias pessoas, aí eu vou citar um só, vou citar três, né? Que eu sou o João Delvaux, que é um cara extremamente democrata, extremamente Tupi que acompanha, o próprio Ailton, a família Nasce toda, mas o Áureo, o Fabrício que está ajudando, o Guilherme que também está contribuindo muito. Os meus todo mundo já conhecem, que estão sempre do meu lado. Eu dizer o seguinte, não vai ter panela fechada não, a panela vai ser muito aberta e todo mundo que quiser participar, vai participar. E a imprensa, aí já é um apelo para a imprensa, tem um papel fundamental nisso. Vocês nunca deixem o Tupi de ser coberto, nem as notícias positivas, nem as negativas. Nem as de hoje, da atual gestão, e nem se a gente vencer, também que vocês não deixem. Cubram tudo, informem tudo, participem muito, porque o papel de vocês é fundamental nisso. Vocês me ajudaram muito, sem saber, quando a gente subiu para 2016, que muitas das pegadinhas que eu acabei montando, vocês caíram. Então, vocês me ajudaram demais, contribuíram muito. Então é fundamental essa participação em resgatar o Tupi. E resgatar o Tupi sem mágoa, sem ressentimento, botando uma pedra aqui, entendendo que a SOS tem uma proposta, uma meta que está disponível na rede social e aquilo ali que a gente quer implantar, com um olho para o futuro. E o futuro é a base, é o módulo 1 e o sonho de retornar à Série B, que eu não acho que seja um sonho impossível não. Me chamaram de louco na primeira vez e a gente chegou. E eu estou dizendo, não é loucura, a gente pode chegar lá
desde que juntos a gente se planeje e volte aí a progredir. Eu acho que o Tupi regrediu, mas tem muita chance de progredir porque a camisa é muito forte e o Tupi vale muito a pena, para mim e para a gente falar. Clóvis, muito obrigado e que a eleição ela seja dentro das possibilidades, honesta, pacífica e que o Tupi tenha o melhor presidente possível entre os dois candidatos. Semana que vem nós entenderemos se ela vai ser... Se teremos algum tipo de problema que vai ser o período da chapa. A gente também torce para isso, não quer ter nenhum tipo de demanda judicial, não quer ter questionamento, mas se não tiver dentro daquilo que a gente entende que é fundamental para que a vitória seja determinada pelos sócios e que seja o período mais transparente possível, aí a SOS não vai deixar de lutar pelos seus direitos. Então a gente está deixando bem claro que o que a gente quer é muito pouco. E o que a gente quer, a gente vai divulgar. E aí a gente vai contar com vocês, não no sentido de crivar, mas no sentido de informar. Que o que estiver acontecendo nas eleições do Tupi é um pedido que a SOS faz para todo mundo que gosta. Acompanhem, vejam direitinho, porque se a gente sair de lá derrotado no voto, a gente vai sair com maior tranquilidade respeitando a democracia. E é isso que a gente quer. Mas se tiver algum tipo de problema em relação à listagem, coisas que a gente já teve alguns problemas lá no início da montagem da chapa, aí sim a gente vai buscar o que tiver que buscar para que tenha um pleito normal e pacífico e democrático, respeitando os direitos e as obrigações de cada um. Mas a nossa disposição hoje é para que isso, e acredito que vai ser assim. Perfeito. Pelo menos torcemos para que seja assim. Perfeito. Gabriel, obrigado mais uma vez pela ajuda aqui e pela presença pra gente. Até a próxima sexta, Bruno. Até a próxima sexta. E a você também, a gente fez o convite ao Juninho, o outro pré-candidato à eleição do Tupi. Na eleição do Tupi, o Juninho ainda vai nos informar se estará presente na próxima sexta-feira. Clóvis estará no Super Bate-Bola da Rádio CBN amanhã ao meio-dia, né, Clóvis? Ou às 11 da manhã? Às 11 da manhã. Se ele não quiser vir sexta que vem, eu venho de novo. Às 11 da manhã, o Clóvis também vai estar então, com a Rádio CBN de Juiz de Fora. E o Juninho, a gente também convidou para a semana que vem estar aqui se posicionando, respondendo as perguntas que nós fizemos também ao Clóvis Santos. Obrigado por estar com a gente até aqui, um ótimo final de semana e até a próxima sexta-feira. Um abraço.